Olá, paz seja convosco. Eu sou o pastor Leandro Lira, professor da disciplina Teologia do Novo Testamento do Instituto Teológico Quadrangular Roraima. E hoje nós vamos ter aqui o resumo do capítulo 2 do livro de Teologia do Novo Testamento. No primeiro capítulo nós vimos um pouco do introdutório da teologia no Novo Testamento. E hoje nós vamos ver o reino de Deus. O reino de Deus tem sido explicado por muitos inúmeros teólogos, mas o verdadeiro significado do reino deve ser compreendido em termos existenciais. Ou seja, tem que ser algo concreto, que mostre a veracidade e a verdade dos fatos. A proximidade e a exigência de Deus. O reino entrou na história através de Jesus, né? Ou seja, quando o profeta Isaías, onde nós vimos, né, no Antigo Testamento, que ele começou a anunciar a vinda de Cristo, né? Se você vê lá no livro, a gente vê alguns capítulos que falam como Jesus Cristo viria, como ele cresceria e qual era e como seria o seu ministério, né? O próprio Deus já havia anunciado, né, que o Cristo viria por intermédio de uma jovem virgem. E isso aconteceu. Deus mostrou também que o próprio Cristo seria como um ser humano normal como a gente. Um civil normal, né? Adoeceria, sentiria fome, sono, cansaço, né? E isso a gente tem praticamente todos os dias. Então, por intermédio de Jesus Cristo, a gente tem o quê? Um reino e a criação de um reino, né? Ao anunciar a vinda do reino, Jesus não introduziu o termo novo. Viu? Então, Jesus não introduziu e não falou no termo novo, e sim em uma aliança. Não anuncia a existência de um reino de Deus, mas de fato que ele vem, né? Então, que alegria nós temos, né? Que breve nós teremos pertinho do nosso Deus, aquele que nos criou. O reino vindouro de Deus não deixa surgir apenas a imagem de uma vida futura e nova, mas ilumina também a história presente, né? Tem muita gente ainda aí que ainda vive o Velho Testamento, mas não vive o Novo Testamento. E também não entendo por que não aceita. Eu estava vendo alguns vídeos sobre judeus entrevistados e teve um missionário brasileiro que esteve lá em Israel, lá na Terra Santa, e conversou com alguns judeus, né? E perguntou para eles quem era Jesus. E cada um desses entrevistados tinha uma resposta diferente, né? E um dizia que Jesus ele foi só um carpinteiro. Jesus ele foi uma pessoa comum como eu e você. Jesus ele foi filho de um casal, né, de judeus lá de classe média baixa. E assim cada um sucintamente ia dando uma resposta a respeito de Jesus Cristo, né? E Jesus chama o homem ao arrependimento frente ao reino de Deus que se aproxima. Ou seja, se você vê as histórias e ensinamentos, Jesus sempre ensinou que nós devemos nos entregar a vida a Deus. Se nós queremos ter uma vida eterna, nós temos que andar corretamente com Deus. Se você não vai encontrar outro tipo de ensinamento na Bíblia a respeito disso. Jesus sempre ensinou para deixarmos as coisas velhas e vivermos as coisas novas, né? Ou seja, tudo certinho.
A partir do momento em que a gente aceita a cruz, a mensagem do Evangelho na nossa vida, nós estamos aceitando entrar no reino de Deus. E nós estamos carimbando, permitindo que carimbe o nosso passaporte para entrarmos no reino e vivermos eternamente. Então Jesus sempre fez isso. Jesus sempre confrontou os grandes líderes, os sacerdotes, os fariseus, os doutores, os mestres da lei, porque eles ainda ensinavam de uma forma rígida. E Deus já começou a descrever uma forma diferente para o ensinamento. Né? E o ensinamento maior era o quê? Era que nós, os homens, quando falo homem, eu falo de mulher, de jovens, criança, adolescente, e assim vai. Que nós tivéssemos ali a decência de entregarmos a nossa vida a Cristo, porque só por intermédio dele nós temos então o reino de Deus. Jesus não criou um sistema ético. Jesus apresenta então o mandamento do amor como um princípio geral na implantação do reino de Deus. Né? Muita gente cria que Jesus tinha vindo abolir os 10 mandamentos. Não, ele veio o quê? Cumprir. É por isso que ele reforça, ele resume os 10 mandamentos da seguinte forma: amarás a Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse é a lei do amor. Né? Aquelas duas pedrinhas, aquelas duas tábuas de pedra, onde foi escrito ali os mandamentos, resume nesses dois. Né? Nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Nós não podemos subir ao reino sozinho. Nós temos que subir juntos. E lá nós seremos um grande coral celestial. E o reino de Deus veio para mostrar que Ele é o Deus que nos busca. Olha que bênção na nossa vida. Né? Nós sabemos que tem um reino sendo construído. Nós sabemos que temos uma casa para cada um de nós. Nós temos uma recompensa a ser recebido. Mas basta eu e você, juntos, queremos fazer parte do reino de Deus. Aqui encerro, então, o resumo do capítulo 2 do nosso livro. Tchau.